Seja muito bem-vindo para mais um dia de Plano Anual de Leitura Bíblica da SER. E hoje nós continuamos a nossa leitura do livro de Efésios, capítulo 3 e capítulo 4. Vamos junto? No capítulo 3, Paulo vai falar um grande mistério. E esse mistério é que Jesus, por meio de si, da sua entrega, igualou judeus e gentios. Agora, para você ser salvo, você precisa crer e confessar Messias como Jesus Cristo sendo o Messias. E já não é mais por causa da lei, ou por causa do nascimento, ou por causa das promessas, mas por causa de uma entrega em fé. A salvação agora ela é baseada na fé. Jesus Cristo faz isso e o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno e ele realizou por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio da igreja. Muitas sabedorias de Deus são expressas. E este é um grande propósito da igreja. A igreja, você que é a igreja, saiba que você tem um propósito em Deus. Manifestar a sabedoria de muitas maneiras de Deus através da sua vida. E aí ainda, nós vamos ver no capítulo 3, Paulo falando sobre crescimento espiritual e o quanto nós precisamos buscar crescimento espiritual. Isso tem muito a ver com o tema do nosso mês de março, que é crescimento. E ele vai falar o seguinte: eu peço que você se fortaleça com o poder interior por meio do Espírito de Deus. Então Cristo habitará no seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e isso os manterá fortes. Nós precisamos ter raízes, conexão com Deus. E nossa conexão com Deus é baseada no amor. E nós mesmos precisamos conhecer a profundidade, a largura, a dimensão do amor de Deus em relação à nossa vida. E isso vai nos dar plenitude de poder e autoridade. Quanto maior a sua concepção do amor de Deus na sua vida, maior poder e autoridade você exerce nessa terra. E ainda Paulo vai falar o seguinte: que Deus é aquele que é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos imaginar ou pensar. E isso é maravilhoso. Entrando no capítulo 4, Paulo vai falar sobre a importância da igreja e o quanto a igreja não pode ser dividida. Nós não podemos, de maneira alguma, permitir divisão no nosso meio. Por quê? Porque é um só Espírito, um só batismo, uma só mensagem. E para que haja essa unidade, não pode haver divisões. E ele ainda vai acrescentar que ele designou, ele, Deus, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Qual que é o propósito do apóstolo, do pastor, do profeta, do mestre? Levar a igreja a viver em unidade com Deus. E nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus e que a nossa mente precisa passar por uma renovação do Espírito Santo de Deus. E aqui no capítulo 4, Paulo vai falar isso no versículo 23. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de uma nova natureza criada para ser verdadeiramente santa e justa como Deus. A nossa mente precisa passar por um processo de regeneração, um processo de mudança, um processo de nova vida. Porque eu vou te dizer uma coisa, a mente é algo muito mais poderoso do que você pode imaginar. Ela nos controla. É por isso que o campo de batalha do inferno é a mente. Porque se a nossa mentalidade estiver debaixo do comando do inferno,
Você pode ir na igreja, você pode achar que você já está salvo, mas você ainda está debaixo do comando do inferno ali na tua mentalidade. Então, deixa o Espírito Santo de Deus regenerar, transformar, te dar novas células de pensamento, novas ideias que vêm do trono de Deus, ideias que estão em unidade com o corpo de Cristo. E assim, você vai ser um com Deus e vai ser cheio da plenitude do Espírito de Deus para poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida e para o reino de Deus. Eu te convido a acompanhar conosco essa leitura. Vem ser uma coisa. Que Deus te abençoe.